Olá, pessoas, espero que estejam bem. Dando continuidade então à nossa disciplina de Química Geral, nós vamos entrar agora num novo tópico cujo assunto são as interações interpartículas, as famosas forças de Van der Waals. E nessa primeira parte nós vamos trabalhar com gases, nas partes seguintes nós vamos ver quais essas forças são e como que se reflete nas propriedades de líquidos e sólidos. Então, vendo como que foi feita a construção do conhecimento nessa disciplina até o momento, nós começamos com a estrutura mais básica, mais fundamental da matéria comum, pelo menos que nós trabalhamos no dia a dia, que são os átomos. Então, nós vimos lá diversas teorias atômicas. E, posteriormente, nós começamos a ver como átomos, com muita frequência, eles se ligam para formar substâncias, compostos. Tá? Nós começamos a ver, então, os dois tipos de interações, dois tipos de forças, dois tipos de ligações que meus átomos podem fazer para formar, então, essas minhas substâncias, meus moléculas, meus compostos. Nós vimos, então, a ligação iônica e a ligação covalente. Dentro de ligação covalente, vimos alguns modelos, o modelo de Lewis, lá junto com a modelo dos pares de elétrons nível de valência e a teoria de ligação de valência. Começando então nessa aula de hoje, nós vamos entrar nesse novo tópico, nós vamos começar a ver um pouquinho sobre os estados físicos e, posteriormente, no estado físico gasoso, realmente usando o modelo lá cinético dos gases ideais. Depois nós vamos entrar então nessas diversas interações entre partículas, as forças de Van der Waals e posteriormente os outros dois estados físicos, líquidos e sólidos, que dependem então dessas forças de Van der Waals. Com certeza vocês já sabem isso, a gente pode classificar a matéria em três estados físicos. A matéria pode existir em três estados físicos principais, os mais importantes. São os estados sólido, líquido e gasoso. E são estados físicos. As propriedades químicas das minhas substâncias, dessa minha matéria, é a mesma em todos os estados, mas o que varia de um estado físico para outro é a interação que esses meus átomos, moléculas, íons, partículas têm umas com as outras e como que isso vai gerar uma agregação ou não, tá? Uma forma de agregação, de junção dessas minhas partículas. A gente vai lá desde o estado gasoso, onde existe uma desordem total, as partículas têm energia cinética grande, comparado com as interações que eu tenho entre essas minhas partículas, então elas conseguem se mover com um lugar bastante liberdade, se movendo no espaço, ocupando todo o volume e a forma do recipiente onde ela esteja. Agora, se eu resfriar, comprimir esse meu gás, posso forçar uma maior interação entre as minhas partículas até eu chegar num novo estado físico, tem a transição de fase, chego no estado físico líquido, onde eu tenho ainda uma energia cinética translacional dessas minhas partículas, ainda se movem, mas elas não conseguem se distanciar totalmente uma da outra, elas ainda têm alguma liberdade, mas não total. Isso faz com que esse meu líquido, então, tenha uma forma variável, a forma vai ser do recipiente onde esse líquido está, mas eu vou ter lá um volume definido. Tá? As minhas partículas não ocupam todo o volume disponível, elas têm um volume definido. E se eu resfriar ainda mais esse meu líquido, passo para o estado sólido, onde minhas partículas estão agindo fortemente umas com as outras, comparado com a energia cinética dela, então mais energia cinética, então elas não conseguem se distanciar, se mover uma em relação às outras, no máximo vibrar uma em relação à outra, mas não consegue ter um movimento translacional. Então eu passo a ter forma e volume definido, que é o estado sólido. Se eu fizer o contrário, pegar aquecer um sólido, pode passar para o estado líquido e ir para o estado gasoso. Uma coisa importante é que toda substância pode existir em fase sólida, nem que parece que tem que chegar lá quase no zero absoluto, que é o caso do hélio, por exemplo, que só é sólido a temperaturas muito, muito próximas do zero absoluto, frações de grau acima do zero absoluto, mas eu consigo, mas nem toda substância existe em fase líquida ou fase gasosa, porque muitas vezes o aquecimento decompõe a substância, faz uma reação química, eu deixo de ter aquela substância que eu tinha antes, então ela só existe na forma sólida, não consegue existir na líquida ou gasosa, ou existe na forma sólida e líquida, mas não existe gasosa. Eu posso ter algum estado ali que eu não tenho, tirando sólido, eu posso ter algumas substâncias que não existem em outros estados físicos. E além desses três estados físicos principais, existem outros estados físicos mais exóticos, que acontecem em situações mais específicas,
que nós não vamos tratar aqui, mas, por exemplo, o plasma, que é inclusive a chama, é uma forma de plasma, o Sol, a matéria, né, no Sol, os átomos de hidrogênio no Sol, uma parte dessa estrutura está na forma de um plasma, tá? Com os elétrons, que é um gás ionizado, então eu tenho elétrons removidos no meu átomo. Né? Condensado de Bose-Einstein, que é quando eu tenho um aglomerado de substâncias, tá, de átomos, mas eles funcionam, eles agem como se fosse um único átomo, que tem aquelas propriedades quânticas, tá, da matéria, mesmo não tendo átomos isolados, tem um conjunto grande, relativamente grande de átomos, que forma esse famoso, esse chamado condensado de Bose-Einstein. E existem outros estados físicos menos comuns. Bom, vamos começar então o nosso estudo dos estados físicos e das forças de interação que, entre átomos, moléculas e íons, dependendo do caso, que geram esses estados físicos a partir do estado gasoso. Então, no gás, como eu disse, a gente tem essas minhas moléculas, partículas, que seja átomos, moléculas, íons, não importa, elas estão se movimentando a uma velocidade relativamente grande comparado com as forças de interação que eu tenho ali. Então, ela tem uma energia cinética grande comparado com as interações que eu tenho entre as minhas partículas. Isso faz com que, na verdade, essas minhas partículas consigam se mover por todo o ambiente com grande velocidade, o que faz com que elas não tenham uma forma definida. Elas vão ocupar a forma daquele recipiente que contém esse gás. Tá? E também não tem um volume definido. Se eu tiver um frasco maior, eu vou essas minhas moléculas, como elas se movem livremente, elas vão ocupar todo esse espaço que eu tenho. Se eu tiver um espaço menor, se eu tiver um espaço maior, abrir até mais espaço para elas, elas vão se ocupar todo aquele espaço disponível. Né? E o que é importante para a gente aqui, que a gente vai trabalhar com os gases ideais, em condições brandas, temperaturas não muito elevadas, não muito baixas, pressões não muito elevadas, a gente pode tratar como se não houvesse interação, tá? Não houvesse interações entre essas minhas partículas que constituem essa minha substância. Algumas características dos gases em geral, tá? Pensando aqui no ponto de vista químico dos gases. Em condições ambientes, tá? Que é aquela 25 graus, uma atmosfera, apenas uns elementos da tabela periódica existem em fase gasosa. Né? E essas substâncias que existem em fase gasosa são substâncias moleculares, tá? São formadas por ou gases ou átomos neutros, átomos não ligados, que é o caso dos gases nobres, ou compostos moleculares, substâncias moleculares. Existem, além das substâncias elementares, dos meus elementos, existem diversas outras substâncias, tá? Compostos, então não é uma substância elementar, diversos outros compostos também existem em fases gasosas, principalmente aqueles que estão em condições brandas, né? Aqueles que têm uma massa molar relativamente baixa. Tá? Mas mesmo os outros elementos, outras substâncias, se eu colocar uma temperatura relativamente suficientemente elevada ou pressão suficientemente baixa, muitas dessas substâncias, grande parte das substâncias, passa a existir em fase gasosa. Como nós vimos antes, isso nem sempre é verdadeiro, tá? Existem situações que, quando aumenta a temperatura ou abaixa a pressão, eu decomponho minha substância, por exemplo, tá? Faço alguma reação química e ela deixa de ser aquela mesma substância, virou outra coisa, então aquela substância não existe em outros estados físicos, mas muitas substâncias podem existir sim em fases gasosas, desde que eu trabalhe em temperaturas suficientemente elevadas e pressões suficientemente baixas. E como eu disse antes, quando eu trato em condições relativamente brandas, pressões não muito grandes, temperaturas não muito baixas, eu posso pensar nas partículas que formam esses gases, sejam átomos, como os gases nobres ou moléculas, né? Eu posso pensar que eles interpretados como eles têm uma energia cinética muito grande, né? Comparado com as forças de interação que eu tenho entre elas, que eu posso desprezar essas forças de interação. Esse modelo que a gente trabalha, então os gases e as partículas que têm uma liberdade muito grande e não interagem entre si, é o que a gente chama de modelo cinético dos gases. Tá? Esse, na verdade, é o modelo cinético dos gases ideais. Existem modelos que já levam em conta algumas interações, mas nós não vamos trabalhar neles aqui. Tá? Então, esse modelo cinético descreve esses chamados gases ideais. O que é um gás ideal? Esse conceito de gás ideal, esse modelo cinético, foi desenvolvido lá entre o século XVII e XIX, né? E sua versão final lá foi
descrita por Clausius, lá no século XIX, e ele descreve, então, os gases como sendo constituído por partículas, um grande número de partículas. Então, você tem um recipiente com uma quantidade de gás, tem um grande número de partículas. As partículas sejam átomos como os gases nobres, ou moléculas. Essas partículas são em constante movimento e tem uma velocidade, uma energia cinética relativamente alta. Tá? E, além disso, para usar esse modelo do gás ideal, tem que entender que as minhas partículas, esses átomos, moléculas, possuem um volume desprezível comparado com o volume total que o meu gás ocupa. Ou seja, minhas partículas formadoras desses meus gases são muito pequenas comparado com o volume total que elas estão ocupando. Tá? Então, se eu tenho uma pressão muito, muito alta, que eu forço meu volume seja muito, muito pequeno, isso pode não ser verdadeiro. Mas em condições que eu tenho volumes razoáveis, pensando que minhas substâncias formadas por esses átomos ou moléculas, isso é verdadeiro. Tá? Eu posso considerar que o volume ocupado por minhas moléculas é muito pequeno comparado com o volume do meu gás como um todo, né, do meu recipiente como um todo. E essas forças atrativas e repulsivas, se houver entre essas minhas partículas formadoras, esses meus átomos e moléculas, também são desprezíveis. Eu posso considerar que não existe nenhuma interação. Isso não é totalmente verdade. Como eu disse, é o modelo do gás ideal. Eu posso ter em situações onde eu não posso levar isso em conta, mas em condições brandas a gente pode trabalhar dessa forma. Então, se não existem essas forças atrativas e repulsivas entre minhas partículas formadoras e meu gás, a única interação que eu tenho entre essas minhas partículas são as colisões que podem acontecer quando uma partícula, um átomo, uma molécula colidem umas com as outras. Então, elas colidem, eu posso tratar isso como colisões totalmente elásticas, ou seja, não libera energia, então a energia cinética não se transforma em calor nem nada do tipo, apenas uma colide uma com a outra e cada uma para o outro lado. Tá? Então, tem esse conjunto de colisões. Tá? E uma outra característica importante quando a gente trata desses modelos cinéticos é que a energia cinética média dessas partículas que constituem esse meu gás, tá, é diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura, mais energia cinética eu tenho nas minhas partículas ali. Isso é energia cinética média. Tá? Posso ter umas que estão muito devagar, outras que estão muito rápidas, a qualquer temperatura, né? Mas, em média, a média de energia cinética dessas partículas é diretamente proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética média dessas partículas que constituem esse meu gás. Então, esses são os postulados, as afirmações do que seria esse modelo cinético dos gases ideais. Tá? Não existe essa interação entre forças atrativas e repulsivas entre minhas partículas formadoras. O volume das partículas é muito pequeno comparado com o volume total do recipiente. Um gás constitui um grande número de partículas, tá, em constante movimento. As forças atrativas e repulsivas são desprezíveis. As partículas interagem, então, apenas por colisões. E a energia cinética média dessas partículas é diretamente proporcional à temperatura do meu gás. Então, tratando então desses gases ideais, eu tenho um conjunto de observações que foram feitas lá por Boyle, Charles e Avogadro. Então, são as leis de Boyle, leis de Charles, leis de Avogadro. A gente não vai entrar muito em detalhes nisso, mas são leis que correlacionam algumas propriedades macroscópicas desse meu gás. Então, correlacionam volume e pressão, volume e temperatura, volume e número de mols. Então, um conjunto de observações, né, de leis que foram formuladas a partir de observações das características dos meus gases. Então, o volume é inversamente proporcional à minha pressão. A quantidade de gás aumenta a minha pressão, eu diminuo o volume dele. O volume, por outro lado, é diretamente proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o volume que esse meu gás vai tender a ocupar. O volume é diretamente proporcional ao número de mols de gás que eu tenho. Mantendo a mesma temperatura, se eu tenho um maior número de mols, a mesma temperatura e a mesma pressão, se eu tenho um maior número de mols, meu gás vai ocupar um maior volume. Tá? Juntando essas três leis, tá? A gente tem que a pressão vezes o volume dividido pelo número de mols vezes a temperatura é igual a uma constante. E, arranjando, chegamos na famosa lei dos gases ideais, G igual a NT. Fala que minha pressão vezes meu volume é igual ao número de mols vezes a temperatura vezes uma constante. Esses gases, essa constante é chamada de gases ideais,
constante dos gases ideais, que o valor deles vai depender de quais unidades que eu vou trabalhar. Né? Isso aqui, essa constante aqui. Então, tem que ter qual unidade que essa minha constante vai ter. A unidade de pressão, vezes a unidade de volume, dividir por unidade de quantidade de matéria e unidade de temperatura. Então, o conjunto de combinação dessas 4 unidades. O valor pode ser, por exemplo, de 0,08206. Se eu estiver usando como unidade de volume o litro, de pressão na atmosfera, de mol, de quantidade de matéria, mol, e de temperatura, Kelvin. Mas vai ser 8,314 se eu estiver trabalhando lá no SI, com metros cúbicos, pascales, mol e Kelvin. A unidade pode ter valores diferentes, mas essa é a constante dos gases ideais. Então, isso é uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado ao trabalhar os exercícios. Vejam qual unidade, quais as unidades dos meus dados, né, que meus dados estão, e quais unidades que eu vou ter que trabalhar na minha equação usando determinada constante, tá? Para não chegar a valores incorretos. Tá? Então, só prestar atenção com isso. Só para a gente trabalhar um pouco com essa lei dos gases ideais, vou fazer um exercício bem simples aqui, tá? De aplicação direta da equação dos gases ideais. Tá? Todos os exercícios que vocês forem fazer nesse sentido, vai ser simplesmente isso, aplicar essa lei. Então, eu tenho aqui 4 variáveis. A questão é fornecer para vocês essas 4 variáveis, ou pelo menos forma de você obter pelo menos 3 dessas 4 variáveis, e a partir dessas 3 variáveis eu consigo calcular, e da equação do gás ideal, eu consigo calcular a 4ª variável. Né? Então, exercício simples de aplicação direta dessa lei dos gases ideais. Vou pegar aqui. Calcular o volume ocupado por 32 gramas de gás oxigênio, temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 760 milímetros de mercúrio. Tá? Aqui uma constante em relação do que é um de mercúrio na atmosfera. A primeira coisa, vamos ver quais unidades que a gente vai trabalhar aqui. Foi colocado aqui na questão o valor da constante dos gases ideais, essas unidades aqui, litro, atmosfera, mol -1, Kelvin -1. Então, minhas variáveis estão trabalhadas nessas unidades. Eu preciso ter o volume que eu quero chegar, né? Então, a unidade de volume aqui vai ter que ser, vou chegar em litros, trabalhando com a pressão em atmosfera, quantidade de matéria em mol, temperatura em Kelvin. Não são exatamente o que foi me dado aqui no enunciado. Então, vou ter que converter algumas coisas dessas. Tá? Vamos lá, primeiro. Que dados foram dados para mim? Dada a pressão de trabalho aqui. Tem uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Eu olho aqui, equivale, eu preciso colocar em atmosfera, tem aqui, falando dados aqui, que 760 milímetros de mercúrio equivale a 1 atmosfera. Então, a pressão que eu estou trabalhando aqui é 1 atmosfera. Foi dado a temperatura. Só que foi dada aqui a temperatura em graus Celsius, 0 graus Celsius, e eu preciso de temperatura em Kelvin. Para converter para outra, basta somar 273,15. 273 para arredondar. Eu tenho 0 graus Celsius, minha temperatura em Kelvin vai ter 273. Foi me dado não foi me dado o número de mols, mas foi me dado uma ferramenta para calcular esse número de mols. Eu sei o número de mols que eu tenho, mas eu sei que o número de mols igual a massa molar. Eu pego lá para o oxigênio, O2, gás oxigênio O2, eu tenho 2 átomos de oxigênio, cada átomo de oxigênio tem uma massa molar de 16, então tem uma massa molar de 32. 32 gramas dividido por 32 gramas por mol a -1, 4 gramas por gramas, vai chegar com o número de mols igual a 1. Então, o número de mols aqui igual a 1. Eu tenho o valor de E, vai dar aqui 0,0806. Falta agora, que é o que eu pedi para calcular, o volume. Então, agora basta substituir na equação. Meu volume, substituindo aqui na equação dos gases ideais, meu volume vai ser igual a N
RT sobre V. Só substituir agora 1 mol vezes 0,08206 litro ATM mol a menos 1 Kelvin menos 1 vezes 273 Kelvin. Isso tudo dividido por ATM na atmosfera. Eu vou cortar ATM com ATM, mol a menos 1 aqui com mol, Kelvin com Kelvin menos 1. Vou ter aqui um volume de 22,4 litros. Esse aqui é o volume molar. Alguns exercícios vai ficar fácil a gente trabalhar a partir disso. Se eu tenho um mol de qualquer gás, nas condições padrão, temperatura e pressão, ou seja, a 1 atmosfera e 0 grau, qualquer que seja esse gás, se eu tratar como gás ideal, vou ter um volume de 22,4 litros. Então, se eu tenho 30 mols, vou multiplicar 30 vezes 22,4 litros, desde que eu esteja a 0 graus Celsius e 1 atmosfera. Tranquilo? Bem simplesinho, só para a gente ver um exercício de gás aqui. Gente, embora nós possamos sim trabalhar com gases isolados, né, com substância isolada, né, muitas vezes a gente trabalha com isso, com bastante frequência também nós trabalhamos com misturas de gases. Né? Então, por exemplo, o próprio ar atmosférico é uma mistura de nitrogênio, oxigênio, né, mais ou menos 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio em porcentagem volumétrica, né, mais 1% de outras coisas, outros gases. Então, muitas vezes a gente trabalha com isso. Como que a gente pode trabalhar quando eu tenho essa mistura de gases? Pensando aqui, novamente, como um gás ideal, tá? Utilizando a lei dos gases ideais. O que Dalton percebeu, o mesmo Dalton lá do modelo atômico, ele trabalhando com diversas misturas de gases, o que ele percebeu que a pressão total de um sistema, imagina que eu tenho um frasco lá contendo uma mistura de gases, a pressão total que esse meu sistema tem, ela é igual à somatória da contribuição de cada um desses gases teria, a pressão que cada um desses gases teria, se ele tivesse esse mesmo frasco, só que separadamente. Ou seja, ele tem uma pressão total do meu sistema, é o somatório do que a gente chama de pressão parcial, a pressão que cada gás contribui no sistema. Se a gente só pensar que isso aqui é o somatório das pressões, aqui jogando na lei dos gases ideais, eu vejo que a pressão de cada componente do meu sistema, a pressão parcial dos meus componentes, é dada pelo número de mols que eu tenho de componente vezes RT sobre V. Né? A constante, temperatura e volume vai ser a mesma para todos os gases, né? Porque são lá no mesmo recipiente ao mesmo tempo, então vai ser o mesmo. Então, minha pressão parcial vai ser essa somatória, né? Minha pressão total vai ser a somatória das pressões parciais. Né? Que só a mesma equação, só que rearranjando aqui, pensando na pressão total, substituindo a pressão parcial de cada gás aqui, vejo que a minha pressão total do sistema vai ser RT sobre V, vezes o somatório do número de mols que eu tenho de cada componente de uma mistura. Então, a pressão parcial, eu consigo calcular essa pressão parcial a partir do número de mols que eu tenho dessa mistura. Então, a pressão total vai ser a somatória das pressões parciais. Então, a somatória dos números de mols vezes RT sobre V. A gente pode trabalhar nessa mistura de gases a partir desse conceito de pressões parciais, tá? E que a pressão total é a somatória das pressões parciais. Normalmente, se ele trabalha com gases ideais, então, seguindo aqueles 5 pressupostos lá para um gás ideal, a gente pode trabalhar com esse aqui, que é uma boa aproximação para muitos casos. Embora possamos, então, trabalhar dessa forma, é mais comum a gente trabalhar as pressões parciais em termos das frações molares, não naquele número de mols puro, mas com base nas frações molares. Como é que eu trabalho isso? Eu vejo que a pressão total do meu sistema, a pressão de cada componente do meu sistema, a pressão parcial de cada componente, vai ser então a minha pressão total vezes a fração molar desse componente que eu tenho no meu sistema. Então é o inverso daquela outra que estava lá, que a gente fazia a pressão total como somatória das pressões, número de mols vezes RT sobre V.
Ou seja, somatório das pressões parciais, eu tenho uma pressão parcial, vai ser minha pressão total vezes minha fração molar de cada componente desse meu sistema. Vou pegar aqui um exercício bem simplesinho, só para a gente fixarmos. Vou pegar aqui, se eu tenho um ar seco, que é constituído principalmente de nitrogênio e oxigênio, vamos supor que são esses dois, proporções mássicas 76% de nitrogênio e 24% de oxigênio. Veja que aqui não é aquela pressão volumétrica que eu coloquei antes, não, aqui é a pressão mássica. Qual que é a pressão total de cada um dos componentes nesse ar seco a 25 graus e pressão de 760 milímetros de mercúrio? A pressão foi dada de 760 milímetros de mercúrio, a temperatura não vai influenciar muito nesse nosso cálculo, não. Eu preciso saber, na verdade, qual que é a fração molar de cada componente que eu tenho. Então, foi dado aqui minha pressão total, então foi dada a pressão total, e eu quero calcular a minha pressão parcial. Então, para isso, eu preciso calcular a fração molar de nitrogênio e minha fração molar de oxigênio. E com isso, eu consigo calcular as pressões parciais. O que eu quero, na verdade, são as pressões parciais. Para isso, eu preciso calcular essas frações molares. Então, como é que eu vou calcular essa fração molar? Que definição lá de fração molar? Fração molar é número de mols de um componente qualquer dividido pelo número de mols total do meu sistema. Então, para calcular a fração molar de cada um dos meus componentes aqui, eu preciso saber quantos mols eu tenho de cada componente de uma determinada quantidade de matéria. Qual quantidade? Tanto faz, pode escolher o que vocês acharem melhor. Escolhe um valor e usa essas porcentagens máxicas aqui. Vou pegar aqui um valor fácil, 100%, 100 gramas. Por que 100 gramas? Em 100 gramas, se eu pegar a massa total de 100 gramas, quer dizer que eu tenho uma massa de nitrogênio de 76 gramas, uma massa de oxigênio de 24 gramas. Por isso que eu peguei 100 gramas, podia ser qualquer coisa. Agora eu tenho que transformar essas duas massas aqui em números de mols. Então nós temos que o número de mols do nitrogênio vai ser a massa do nitrogênio, que é lá os 76 gramas, dividido pela massa molar do nitrogênio, que é 28 gramas. Bom, eu faço a continha aqui, eu vejo que eu tenho 2,71 mol de N2. Essa mesma coisa para o oxigênio. O número de mols de oxigênio vai ser os 24 gramas que eu tenho, dividido pela massa molar do oxigênio, que é 32 gramas por mol, corto grama com grama, e tem aqui 0,75 mol. Tem o número de mols do nitrogênio, número de mols do oxigênio, eu também tenho, então, o número de mols total. O número de mols total vai ser 2,71, número de mols total. Você tem mais 0,75, vai dar aqui 3,46. 3,46. Número de mols total. Qual vai ser a minha fração molar de nitrogênio? Vai ser o número de mols que eu tenho de nitrogênio, 2,71, dividido pelo número de mols total que eu tenho, 3,46. Se eu faço essa continha, eu vou ter que minha fração molar é 0,78 do nitrogênio. Minha fração molar do oxigênio vai ser a mesma coisa, né? 0,75 dividido por 3,46, ou também a soma de todas as frações molares tem que ser igual a 1, então seria 1 menos a fração molar aqui do
do nitrogênio, que vai dar aqui 0,22. Tá? Não tem unidade, fração molar é adimensional. Tem menos duas frações molares. Então, qual vai ser a pressão parcial do nitrogênio? Vai ser esse 0,78 vezes a pressão total, 760 milímetros de mercúrio. Vai dar aqui, até aqui em cima, já até apareceu aqui em cima, 593 milímetros de mercúrio. Pressão parcial de O2, posso fazer das duas formas, posso pegar aqui 0,22 vezes 760 milímetros de mercúrio. Eu também posso pegar da ideia que a soma de todas as pressões parciais é a minha pressão total. Só tenho duas coisas aqui. A pressão total, minha pressão de oxigênio vai ser minha pressão total, 760 milímetros. Menos minha pressão de nitrogênio, 593 milímetros. Mercúrio é igual aqui a 167 milímetros de mercúrio. Posso fazer assim, posso fazer igual que eu fiz de cima, multiplicar por 0,22, que ela vai dar na mesma. Né? Vamos então calcular as duas pressões parciais de todos os componentes desse meu arcebo aqui, tá? Do nitrogênio e do oxigênio. Então, se eu tivesse esse mesmo frasco aqui, um frasco qualquer, que tem essa pressão de 760 ml de mercúrio, se tiver totalmente cheio com ar, mas se eu tirasse o oxigênio e ficasse só aquele nitrogênio que tem ali, eu teria uma pressão de 593, aquele mesmo frasco. Tá? Então, mesmo volume, se eu tirasse o oxigênio, teria pressão de 593, se eu deixasse o oxigênio e tirasse o nitrogênio, teria uma pressão de 167. A soma dos dois, a soma das duas pressões parciais, vai me dar a pressão total, que é os 760 milímetros de mercúrio. Bom, são esses bem simplesinhos, só para fixar. Com isso, nós terminamos essa primeira parte que trabalhamos aqui com os gases. A gente falou lá de interação entre partículas, por enquanto não mostrou interação nenhuma aqui, porque a gente trabalhou primeiro com gás, com estado gasoso, né? Pensando aqui como gases ideais, então não tem essas interações. Na próxima aula vamos ver que quando eu saio em condições de idealidade, né, a pressões relativamente elevadas, temperaturas relativamente baixas, vai depender para cada substância, claro, eu vou passar para os estados físicos condensados, né, líquidos e sólidos, e nesses estados as minhas interações entre partículas não são desprezíveis, eu tenho que levá-las em conta, por isso que nós vamos ver quais interações são essas. Então é isso, gente. Até breve.